Fala comigo, estudante! Lucas 14 e o nosso desafio continua. Nós começamos esse capítulo com um episódio inédito que nós não vimos ainda. A cura de um hidrópico. Aqui a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é muito educado. Nós sabemos do embate, do choque que existia em relação a Jesus trabalhar, no caso, fazer curas no sábado. E aqui, antes de curar esse homem, ele pergunta: posso curá-lo? Será que vocês deixam? E como ninguém respondeu nada, como nós vimos, ele cura aquele homem. É certo curar? Ninguém fala nada. E ele utiliza de misericórdia com mais uma pessoa. Que tipo de enfermidade era essa? Alguém que tinha esse tipo de enfermidade tinha uma facilidade muito grande de retenção de líquido. Então essa pessoa ficava sempre inchada, estufada e sentindo constantes dores. Num momento da história em que a medicina não podia fazer nada, não podia fazer muita coisa para poder ajudar alguém que tinha que lidar com esse tipo de mal. Jesus cura esse homem e, mais uma vez, utiliza o mesmo argumento, um argumento repetitivo aqui, sobre o cuidado e a cura, o zelo com os animais que as pessoas daquele tempo tinham. Mais uma vez ele diz: vocês não sabem, não vão alimentar os seus animais, não vão socorrer se for necessário. Ele repete esse argumento aqui, mostrando que era um erro, era irracional as pessoas ficarem criando esse atrito entre a ação que Jesus fazia de domingo a sexta e o que ele fazia no sábado. E por isso, mais uma vez, ele vence aquele embate. Depois disso, nós vemos Jesus ensinando um pouco sobre etiqueta. Mas como assim? Ele fala sobre como é que nós devemos nos portar numa festa. Você recebeu algum convite, vamos imaginar, talvez um casamento, uma formatura, e você, quando chega, vê que existem ali alguns assentos nas primeiras fileiras, e a nossa reação natural, na maioria das vezes, é correr para sentar nos primeiros lugares. E aí pode existir várias intenções, várias motivações. Talvez as mulheres podem pensar: aqui na frente todo mundo vai ver o meu penteado, ou o homem vai pensar: aqui todos verão o meu terno novo que eu comprei ou que eu aluguei. Independente do motivo, é sempre bom escolher, quando for possível, sentar nos primeiros lugares. A gente tem uma vista privilegiada, conseguimos ver o que está acontecendo no palco. Isso geralmente é a nossa reação natural, mas Jesus aqui ensina: não sejam pra frentex. Não façam isso, não ajam dessa maneira, porque vocês podem passar vergonha. E aqui ele coloca uma hipótese. Pode ser que chegue na festa alguém mais importante do que você, alguém mais chegado do dono da festa, e você vai ser convidado a se retirar, ir lá para o fundo, porque não vai existir mais lugares no meio, você vai ter que sentar lá no final da festa, bem longe, distante de tudo, e todos verão você se retirando e você vai ser envergonhado por isso. Aparentemente, parece uma simples regra de etiqueta, como eu narrei aqui, mas não. Se nós olharmos mais atentamente, nós podemos ver o que está por detrás dessa recomendação que Jesus está fazendo. Ele está combatendo aqui o orgulho. E isso nós vemos quando ele diz que aquele que se exalta será humilhado. Eu dei aqui alguns exemplos que nos motivam a pegar os primeiros lugares. E aqui Jesus termina essa recomendação que ele está dando, fazendo esse alerta, essa advertência. Aquele que quer tomar os primeiros lugares, que talvez queira aparecer, estar sempre em evidência, será humilhado. Nós aprendemos aqui a não cedermos à tentação do pecado do orgulho. Sermos humildes, modestos, e quando alguém quiser nos honrar, aí sim nós vamos aceitar esse convite. Terceiro lugar, Jesus ensina a lei da recompensa no seu reino. Ela foge da realidade do nosso reino humano, aqui da terra. Aqui, geralmente, nós fazemos as coisas, fazemos o bem, já pensando em como é que nós vamos ser recompensados. Então, se alguém nos pede alguma coisa, nós pensamos antes de responder: o que essa pessoa pode fazer para me retribuir? É alguém que eu posso depois pedir algum favor em troca? É uma ferramenta que eu vou emprestar porque depois eu posso pegar uma outra com ela? É uma festa que eu vou chamar ela para depois ela me convidar para uma festa?
Geralmente são essas as questões que nós levantamos na hora de decidir convidar alguém ou servir alguém. E Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos, nesse cenário de festa ainda, priorizar os desprovidos. E isso aqui é algo difícil de praticar, porque geralmente nós pensamos nessa primeira visão, temos essas primeiras impressões que eu destaquei aqui, mas ele diz: não pensem em recompensas de homens, não pensem em recompensas terrenas. Pelo contrário, vai fazer uma festa? Chame as pessoas providas, pessoas talvez carentes, que estão passando por necessidade, que não têm muito bem aquilo que comer. Foque nessas pessoas que não têm a mínima condição de fazer nenhum bem de volta para vocês, porque fazendo isso, a recompensa virá do alto. E aqui nós temos que colocar essas duas questões em uma balança. O que será que conta mais? O que é mais valioso para nós? O que é mais duradouro para nós? A recompensa de homens, como nós já tratamos aqui em outros episódios, o elogio de homens, a troca de favor de homens ou o nosso galardão eterno, um tesouro na eternidade, uma recompensa entregue e fabricada pelas mãos do próprio Deus, que não sofre dano, que não será depreciada enquanto nós estivermos aqui? É uma pergunta que nós temos que considerar para fazermos a escolha certa. Escolha, sempre que possível, a recompensa de Deus do alto. Em quarto lugar, nós somos encorajados por Jesus a não desprezar o convite de Deus, o convite do Evangelho, a oferta de salvação. Nós vimos aqui, mais uma vez, é um hall de festas, né? São vários momentos onde eventos são mencionados como analogia. Aqui nós temos uma grande ceia, um grande banquete que teve vários convidados, pessoas importantes, pessoas conhecidas, mas cada um desses convidados deu uma desculpa diferente. Um disse que tinha comprado uma junta de bois para trabalhar e precisava testar, outro tinha comprado uma terra e precisava ir ver se o campo era bom, outro tinha se casado, e uma série de desculpas, ao ponto de que o dono da festa fica angustiado, enfurecido e diz: chame agora todos os tipos de pessoas, os aleijados, os pobres, os famintos, todos os tipos de pessoas. Eu quero encher a minha festa, a minha ceia. E aqueles que desprezaram o meu convite jamais poderão entrar. Aqui nós somos confrontados com esse convite e talvez você que está nesse desafio ainda não aceitou. Ainda não tem o ingresso, o bilhete dessa grande ceia, dessa grande festa. Ainda não tem o seu passaporte para o céu carimbado. E aqui eu quero que você considere que se você não se apropriar logo, não garantir a sua vaga, o seu lugar será tomado. Você perderá literalmente a sua vaga. Outra pessoa irá acessar a eternidade, o céu, no seu lugar. Não despreze o convite de Deus. Essa é a grande alerta, o grande alerta que nós temos aqui nessa analogia que Jesus faz. Nós podemos nos lembrar nesse momento também de uma referência aos povos. Talvez Jesus tenha em mente aqui os judeus que primariamente receberam esse convite para a ceia, ouviram diretamente da boca de Jesus a oferta da salvação e o que fizeram? Desprezaram. Arrumaram desculpas, ficaram pedindo mais sinais, ficaram pedindo uma identidade fora de Israel, algo que eles não poderiam verificar, algo desconhecido, sempre procurando uma forma de escapar e não aceitar o convite. E aí vem depois os gentios, como nós sabemos, ao longo de todo o Novo Testamento, todos os outros povos fora de Israel, e acolhem, aceitam esse convite para essa grande ceia. Não despreze o convite de Deus. E por último, nós temos aqui a revisão de algumas demandas. Nós já vimos isso, então sem desenvolver com um tempo maior, eu só faço aqui o comentário sobre algumas traduções mais antigas que diz que aquele que não aborrece o seu pai ou a sua mãe não pode ser discípulo de Jesus. E o sentido desse aborrecimento, como já aparece nas traduções mais modernas,
é que deve existir uma hierarquia e nós devemos amar mais a Jesus do que o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão e até nós mesmos. Ele deve estar no topo dessa escada, desse pilar, para que nós possamos de fato receber a carteirinha de discípulos dele. Nós vamos renunciar tudo, a nossa vontade, as nossas preferências, a nossa segurança, o nosso conforto, tendo em vista o que nós receberemos dele na eternidade. E aí fica para você, que talvez ainda não se decidiu, um planejamento. Jesus cita duas analogias. Primeiro ele fala de um construtor. Antes de fazer uma obra, e eu tenho certeza que perto da sua casa, no seu bairro, você já viu construções que foram até a metade, talvez foram até a cobertura, mas até hoje o dono não conseguiu terminar. Por quê? Porque ele não fez cálculos, porque ele não analisou o que ele teria que ter de recurso para poder completar aquela obra, e por isso ele foi envergonhado, ele não conseguiu concretizá-la. Aparece também a analogia do guerreiro, do general, que tem que avaliar o seu exército frente ao exército que ele vai enfrentar, para ver se ele não vai precisar recrutar mais soldados, para que ele não seja vencido, perca a sua vida, perca a vida dos seus homens. Você precisa calcular. Será que isso vale a pena? Veja todos os custos. Coloque isso em uma balança e considere o que pesa mais. Talvez renunciar muito da sua vida terrena, da sua vontade enquanto estiver aqui, 70, 80, 90 anos, para viver uma eternidade de perfeição, de comunhão com Deus, de tudo aquilo que nós podemos imaginar e que a nossa mente ainda nem consegue assimilar que está nos aguardando. O que você vai decidir? Não despreze o convite de Deus. Que Ele mesmo nos ajude na continuidade do nosso desafio.